escolhemos a imagem que nos parece melhor. Uma das características da pós-verdade é o pragmatismo, ou seja, eu não sigo mais os princípios, eu não sigo mais aquilo que é a verdade eterna, revelado na palavra. Nós estamos falando agora não mais de política, estamos falando de igreja. Eu não sigo mais aquilo que é a verdade eterna, eu não sigo mais aquilo que está escrito nas Escrituras, mas eu sigo aquilo que dá certo. Deu certo, né, para aquilo que eu queria que desse certo, sei lá. Não, eu queria que a minha classe de jovens hoje fosse bem agitada, bem animada, e eu vou lá, faço uma encenação, né, conto uma piada. Agora os jovens estão vindo aqui para a classe, estão tudo animados com a minha classe. Mas é a verdade da palavra. Não, se eu trouxer a verdade da palavra, depois vai tudo correr, vai tudo embora de novo. Então eu abro mão dos princípios, eu abro mão da palavra, eu abro mão da verdade, para poder o quê? Só fazer aquilo que anime todo mundo ao meu objetivo. Isso é pragmatismo. Isso é pragmatismo. E é um dos conceitos vinculados à pós-verdade. Outro conceito vinculado dentro da pós-modernidade é a ideia do relativismo. De acordo com Michel Foucault, um filósofo relativista, pós-moderno, de acordo com Michel Foucault, toda a realidade é discurso, não passa de discurso. Portanto, a verdade não é algo a ser descoberto, mas sim a ser forjado. Palavras de Michel Foucault. Não existe a verdade, você cria a verdade. Michel Foucault é um dos autores mais citados nas universidades hoje. Saiu um relatório há pouco tempo. Um dos autores mais citados nas universidades em trabalhos de conclusão de curso, dissertação de mestrado, tese de doutorado. Um dos autores mais citados é Michel Foucault. Para Michel Foucault não tem verdade. Para Michel Foucault você cria a verdade que você quiser criar. E se você tiver um poder de persuasão, você consegue convencer todo mundo a acreditar naquela sua verdade, por mais mentirosa que ela seja. Mas você consegue convencer, porque a verdade é forjada. Para Jean-Paul Sartre, um outro filósofo pós-moderno, ele diz que não existe a verdade em essência, pois o homem é um ser no qual a existência precede a essência. Esse é um dos pais da revolução sexual que nós vivemos hoje. Ele diz, não existe nada em essência. Não existe a verdade dada. A verdade ela é criada. A existência ela vem antes da essência. Ou seja, se eu decidir hoje, eu vou para o caso mais radical que nós temos nos dias de hoje. Se eu decidir a partir de agora que eu não sou homem, mas eu sou um cachorro, né? Eu sou um pet. Sou cachorro, a partir de hoje eu não quero mais ser homem, quero ser cachorro, quero andar engateando com um focinho de cachorro, entendeu? E na coleira, alguém segurando a coleira, e eu até, enfim, eu vou falar, como cachorro. Eu estou levando ao exemplo radical. Se decidiu isso, então é isso aí. E aí o que acontece? Todo mundo tem que aceitar, porque diante de uma sociedade relativista em relação à verdade, e se a verdade é o que eu forjo, não existe a verdade dada, portanto, se você discorda de mim, então você é grosseiro, você é fanático, você é fundamentalista, você é ultradireita, e não sei o quê. Porque uma das armas deles, de acordo exatamente com esse princípio do esvaziamento dos conceitos, eles utilizam todos esses conceitos fundamentalistas, ultradireita, extrema-direita, fanático, neopentecostal. Eles usam todos esses conceitos, esvaziados dos seus sentidos, apenas como xingamento. Por quê? Porque você não está entendendo que essa é a verdade dele. E por ser a verdade dele, todo mundo tem que aceitar, tem que virar lei, tem que mudar a Constituição, porque essa é a verdade de um grupo, e pronto, tem que todo mundo aceitar aquilo. Isso é o relativismo. E quem trouxe essa ideia, dentre eles, foi Michel Foucault e Jean-Paul Sartre. Para concluir, aqui nessa primeira parte, esse relativismo da verdade próprio de pensamentos pós-modernos está diametralmente em oposição à teoria clássica, presente no pensamento cristão desde Tomás de Aquino. Na verdade, como correspondência, como explicado por J.P. Moreland, em uma forma mais simples, a teoria da verdade como correspondência é a visão que propõe que uma declaração, tecnicamente uma proposição, é verdadeira apenas no caso de corresponder à realidade. Isto é, uma proposição é verdadeira quando o que ela afirma ser é. Quando nós estamos falando sobre uma escola bíblica anual, da qual nós estamos participando hoje, nós não estamos
falando a respeito de apenas mais um momento de reunião, sei lá, você não tinha nada para fazer hoje e decidiu estar aqui. Nós estamos formando um grupo de pensadores. Vocês estão aqui interessados e são potenciais intelectuais. Por que potencial intelectual? Porque você pode usar isso aqui somente como uma semana, legal, de aulas, pegar sua apostila, guardar, no final da semana, nunca mais mexer nela. Ou você pode pegar essa apostila, ver as citações, não somente minhas, mas de todos os comentaristas. Buscar, pesquisar, analisar, pensar, reproduzir, multiplicar. Como Paulo ensinou a Timóteo, que eu te ensinei, que você possa transmitir a homens fiéis. E você pode transmitir isso. Portanto, eu estou falando aqui com pensadores. Estou falando aqui com pessoas potenciais intelectuais, potenciais mestres. Nós estamos formando um grupo de conservadores. Não conservadores da política, não entenda isso, mas conservadores da palavra de Deus. A verdade, ela não vai de acordo com a circunstância. A verdade, aleluia, que nós cremos é a verdade de Deus, é a verdade da palavra. Quando nós estamos falando sobre o ensino conservador, significa que eu não mudo o conceito de acordo com a circunstância. Significa que os princípios da palavra estão acima de qualquer estilo novo, de qualquer modismo novo, de qualquer outra técnica que eu possa utilizar para atrair as pessoas, não. Quando eu estou falando sobre conservadores, eu estou dizendo de pessoas que conhecem o conceito da verdade, estão agarrados à palavra de Deus e vão transmitir isso aonde vocês estiverem. Vocês são hoje propagadores da verdade. Creiam nisso, agarrem-se nisso. Na volta do intervalo, nós vamos finalizar a questão de algumas técnicas, alguns métodos que precisamos observar em relação à pós-verdade de hoje, para nós cuidarmos da nossa própria mente, cuidarmos da nossa família. Logo em seguida, vamos trabalhar sobre como proteger o nosso coração e os nossos sentimentos, para que eles não fiquem tão vulneráveis quanto tantas pessoas são hoje. E por fim, vamos concluir com o que significa testemunhar hoje e ser vigilante em relação à verdade da palavra de Deus. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Vamos voltar então, de onde nós paramos, página de número 29. Bem, vamos lá. Por que é necessário trazer esse tema para uma escola bíblica? Bom, nós já dissemos aqui que a origem desse conceito da pós-verdade, ela tem tudo a ver com uma questão do campo da política quando surgiu, né? Dentro exatamente da ideia de manipulação da verdade, dentro da ideia de uma preocupação apenas com a questão da persuasão, fez com que dentro do campo da política surgisse o conceito da pós-verdade. Mas uma das coisas que mais caracterizam esse período da pós-verdade, está aí na página 29, é a infiltração das fake news e das manipulações da verdade em nosso meio, principalmente com um bombardeio de informações que recebemos todos os dias. A todo momento, nós somos bombardeados por informações que, como eu disse, não há tempo, né? Muito sensacionalismo que faz com que a nossa capacidade de raciocínio seja relaxada, e devido a essa grande difusão de informações, nós ficamos completamente perdidos em relação ao que é a verdade. De acordo com Robert Cialdini, naquele livro As Armas da Persuasão, ele diz o seguinte: nós não vivemos o período ou o tempo da difusão do conhecimento. Não é esse o período que nós vivemos. Para ter conhecimento, é necessário gastar tempo. Para ter conhecimento, é necessário gastar um tempo útil com relação àquilo que se deseja conhecer. Nós vivemos o período do bombardeamento de informações. Somos atingidos o tempo inteiro por essas fake news. Quando eu escrevi o livro, lá em 2020, na época da pandemia,
o livro A Ciência, o Autoritarismo Científico e o Ativismo Judicial Brasileiro, que eu escrevi junto com o Dr. Igor Menezes. Quando nós escrevemos aquele livro, teve situações, isso em 2020, o ano que realmente marcou isso para a difusão de todas as outras áreas, além da política, foi, sem dúvida alguma, o período da pandemia. E quando nós estamos escrevendo aquele livro, fazendo uma análise exatamente sobre a questão da difusão das fake news no período da pandemia, aconteceram coisas que, assim, nos deixavam espantados, nos deixavam completamente espantados. Felizmente, o livro ele acabou, ele se esgotou, não tem para vender, ok? Era edição própria, era edição nossa, nós não temos mais, mas quem teve o livro viu algumas argumentações que eu trouxe ali, mostrando que, às vezes, nós estávamos atrás de uma determinada informação. Uma informação lá que havia saído sobre as circunstâncias que estavam ali em torno da pandemia. E aí nós íamos atrás da informação, pesquisávamos e tal, e até que nós encontrávamos ali a informação, um determinado site, víamos a oficialidade do site, pertenciam a um órgão de uma imprensa oficial, muitas vezes não do Brasil, mas fora do Brasil, ou pertencia a uma agência científica reconhecida, ou pertencia a uma agência do governo conhecida fora do país, e aí a gente captava aquela informação e botava ali no livro, e colocava a referência da informação, né, ali na nota de rodapé, de acordo com a regra da ABNT, a gente botava ali a fonte que nós estávamos consultando. Mas quantas e quantas vezes naquele período não aconteceu, porque a informação ia contra aquilo que era o politicamente correto naquele momento? Quantas e quantas vezes que nós, quando voltávamos ao mesmo endereço, ao mesmo site, tudo certinho, o que estava no mesmo site, no mesmo endereço, no mesmo link, era algo completamente diferente, que não tinha mais nada a ver com aquilo que estava sendo publicado no dia anterior. Não só em relação à edição de informações, mas até mesmo na manchete era diferente. Era outra coisa, não era mais aquilo que a gente tinha pesquisado. Ou seja, nós vivemos num tempo em que as informações não valem mais nada. Mais nada. Ou você tem um trabalho, um esforço, né, realmente de buscar a verdade, ou então você vai ser facilmente enganado, infelizmente. Por que a mentira se propaga? De acordo com Lúcia Santaella, ainda na página 29, no finalzinho, de acordo com Lúcia Santaella, afirma que informações que confirmam as nossas crenças falam mais alto do que rejeitar aquelas que as contradizem. Assim, a mentira é propagada muitas vezes porque ela é o quê? Mais cômoda, mais fácil e mais confortável diante das emoções e dos nossos preconceitos. Inclusive, em pesquisa publicada na revista Science, no ano de 2018, foi constatado que as notícias falsas, olha só isso aqui, preste atenção nisso, as notícias falsas, elas têm 70% a mais de probabilidade de serem compartilhadas em comparação com as notícias verdadeiras. Isso aqui foi feita uma pesquisa, né, saiu pela revista, uma revista conceituada, a revista Science, ela publicou que 70% a mais de probabilidade de você compartilhar uma notícia falsa do que uma notícia verdadeira. Por quê? Porque muitas vezes a notícia verdadeira não tem glamour, não tem sensacionalismo, não choca, não mexe com a gente, não faz a gente ficar com raiva, não faz nada disso, então a gente não compartilha. Meu pai, inclusive, pastor Medeiros, que está aí na coordenação das finanças nesse ano, meu pai, ele ficou conhecido tanto aqui no grupo dos homens da igreja, quanto no grupo da família, como caçador de fake news. Porque, não é verdade? É verdade. No grupo da família é a mesma coisa, caçador de fake news. Porque quando alguém compartilha alguma coisa no grupo do WhatsApp, seja dos obreiros, dos homens aqui da igreja, ou às vezes no grupo lá da família, aí publicam lá, nossa, que coisa chocante, e vão lá e publicam. Aí vai lá na internet para pesquisar a fonte, verificar outras fontes, para ver se realmente aquela informação ali é verdadeira ou não.
Quando descobre que a informação não é verdadeira, ele vem com debaixo da pessoa que acabou de compartilhar a informação, ele bota debaixo, mostrando que aquilo ali não é verdade. É uma fake news. Ele é conhecido como caçador das fake news. Por quê? Porque, infelizmente, não é uma questão de uma maldade, entenda, não é uma questão de maldade, não é algo maldoso, algo intencional, mas é que a gente não está percebendo que são as nossas emoções que estão nos mexendo. Quando aparece uma notícia sobre aborto, quando aparece uma notícia sobre crianças, quando aparece uma notícia sobre idosos, quando aparece uma notícia que mexe com a igreja de Jesus, quando surge uma notícia que mexe com a gente nem vai verificar se aquilo dali é verdade ou não. E já sai compartilhando aquela informação. Essa semana nós tivemos um problema, está sendo noticiado aí na grande imprensa, e que tem a ver com essa questão da dificuldade que a gente tem de realmente buscar conhecimento, de a gente fazer o nosso raciocínio direcionado pela palavra, equilibrado pela palavra, funcionar. E que a gente, às vezes, fica revoltado porque a gente acha que dali é errado. Nós temos uma situação no nosso Rio de Janeiro, lá em Parada de Lucas, não vou falar muito porque está sendo gravado, mas depois você pode pesquisar. E essa semana teve lá a situação de fechamento de igrejas católicas. E aí, olha só o que acontece com o crente. Quando você vai ler a notícia, você descobre que a pessoa lá, está no comando daquilo lá, ele se diz evangélico. Às 7 horas da manhã, envia em áudio, no WhatsApp, uma oração para todo mundo que está lá naquele movimento. As paredes dentro da comunidade estão pichadas com versículos bíblicos. E ele paga cantores e pregadores para estarem lá. Ele mandou fechar todos os terreiros e mandou fechar agora todas as igrejas católicas. Só que isso mexe com a gente, porque a notícia que vai sair no jornal, né, é que falando de tal é evangélico. Diz, não, isso é absurdo, isso é errado. É claro que errado é absurdo. Agora, é a verdade. Por que é verdade? Porque ele realmente se diz. Não que ele seja, ok? Não é, mas ele se diz. E para a grande imprensa que não tem interesse nenhum em relação ao que significa realmente ser cristão ou não, se ele diz, então ele é. Mas a gente vai refutar logo de cara. Não, a gente tem que se preocupar porque, com o seguinte, por que chegamos a esse estado de coisas? Por que chegamos a esse estado de uma manipulação, uma falsidade, estar vigorando de tal forma que está controlando essa situação lá naquela região no Rio de Janeiro? Onde é que nós não estamos conseguindo mostrar que há uma diferença clara entre o que é realmente ser cristão e o que aquilo tem sido feito lá? A minha função, o meu papel é mostrar o seguinte: olha, isso aí está vivendo na falsidade, está vivendo na mentira, está vivendo no erro. Infelizmente, muitos caem por também estarem vivendo no erro. Mas eu não posso, como um cristão, chegar lá e comentar, não, isso aí é um absurdo, um evangélico jamais faria isso. Realmente não faria. Mas aquele que vive na mentira, diz que é e faz. Que situação complicada. É a nossa situação hoje da pós-verdade, que está extrapolando as redes sociais. Não é uma questão apenas de... Isso é uma fake news, mas é uma fake news que está, infelizmente, prejudicando muita gente na vida real e não apenas na vida virtual. Que absurdo que é isso. Então, as fake news hoje, elas são o maior problema que nós temos em relação à pós-verdade. E essas fake news, elas são propagadas de duas formas diferentes. Primeiro, pelo pavor catastrófico, e segundo, pelo otimismo ingênuo. Repetindo, pelo pavor catastrófico e pelo otimismo ingênuo. O que significa isso? São os dois fatores que fazem a gente cair muitas vezes no erro quando não estamos vigilantes, quando não estamos alerta. Primeiro, o pavor catastrófico. Na época da pandemia surgiu muita notícia escatológica, da escatologia chamada, que a gente chama de escatologia aterrorizante.
Não sei se vocês se lembram, mas eu vi muito. O anjo toca a trombeta na China. E aí um monte de crente compartilhando aquilo na rede social. Bom, se o anjo tocou a trombeta na China, eu quero dizer então que você acreditou então numa mentira, né? Porque está todo mundo aqui. Alguém aqui foi arrebatado? Bom, se não foi arrebatado, é porque está aqui. Mas um monte de gente compartilhando. Agora o anjo tocou a trombeta lá. O anjo tocou a trombeta não sei aonde. E você não para pesquisar? Uma notícia catastrófica, uma notícia que escatológica, a escatologia aterrorizante, você está compartilhando. Por um outro lado, uma outra coisa que faz com que a gente compartilhe muitas mentiras, das chamadas fake news, é o otimismo ingênuo. O otimismo ingênuo é uma das principais razões pelas quais muitos caem em golpes da internet. Muitos caem em golpes da internet por causa do otimismo ingênuo. Existe um caso que aconteceu faz umas semanas atrás, de um senhor que ele foi denunciar, né, foi tentar abrir um boletim de ocorrência na delegacia, porque ele havia sofrido um golpe da internet. E o golpe da internet que ele havia sofrido tinha sido no valor de R$60. Só um exemplo, R$60. E aí foi lá para abrir o boletim de ocorrência, porque perdeu os R$60. Aí o policial foi ouvir, tá, diga aí o que aconteceu. E aí o senhor falou, olha, o homem entrou lá em contato comigo, porque eu vi lá na rede social dele que ele estava vendendo um ar-condicionado novo, zerado, na caixa, por R$60. A oportunidade era imperdível. E aí estava lá o número do Pix. E eu fui e enviei o Pix para ele. E o homem desapareceu, não atende, não fala comigo, caí num golpe. E aí o delegado olhou para a cara dele. É mesmo, senhor? É. Senhor, faz o seguinte, R$60. Volta para casa, fica mais vigilante na próxima. Por que o policial falou isso? Porque existe um artigo no Código Penal que diz que se a pessoa ela tentou tirar vantagem, era uma questão de vantagem, e entrou naquela ideia de vantagem, se eu não me engano, está até na parte da falsidade ideológica, alguma coisa assim, o pessoal do direito aí deve saber melhor. Quem poderia acabar sendo prejudicado, tem que pagar uma multa, indenização e tudo, seria exatamente o senhor que levou o golpe. Porque se você está diante de um ar-condicionado zerado, novinho, na caixa, e diz para você que você consegue comprar ele por R$60, você não maldou aquilo, é porque você queria tirar vantagem. É o otimismo ingênuo. A maior parte das pessoas estão caindo em golpes por causa do otimismo ingênuo. A delegacia de polícia, é por isso, essa é uma das razões pelas quais as delegacias de polícia de crimes cibernéticos, de crimes da internet, não fazem o registro de ocorrência. Porque a maior parte desses golpes são exatamente por causa do otimismo ingênuo, que no final pode prejudicar a pessoa que está tentando abrir um boletim de ocorrência. Porque está tentando tirar vantagem de uma coisa que não tem como tirar vantagem daquilo dali. Porque é mentira, está na cara que é mentira. Mas a pessoa achou que poderia ganhar um benefício com aquilo, acreditou, caiu num golpe e aí acabou se enrolando. Então, nós temos que ter muito cuidado em relação a isso. Temos que ter cuidado, porque dentro desse contexto, por exemplo, do pavor catastrófico, quantas pessoas que não acabam entrando em situações de crise de ansiedade, em situações que podem gerar posteriormente casos mais graves, até mesmo levando a uma depressão, por viverem atrás de pavor catastrófico. Quantas pessoas que estão completamente, são crentes, são evangélicos, estão dentro da igreja, e fica compartilhando um monte de coisa, fica acreditando um monte de coisa, fica reproduzindo um monte de coisa, que não tem verdade naquilo, que sabe que é mentira, que não tem nada a ver com a palavra. Irmãos, eu sou uma pessoa assim, muito aberta, entendeu? Eu sou muito aberto, quem me conhece aqui do Ibadejo, da igreja, sabe que eu sou muito aberto, pode mandar o que vocês quiserem lá no direct de pergunta, que eu tenho o maior prazer de responder, né? Às vezes no WhatsApp, alunos, eu não tenho problema, eu sou super aberto, sou sempre atencioso. Mas o que tem de gente que manda uns negócios assim que não tem nada a ver. Meu Deus, ele está querendo perguntar o que disso, não está vendo aqui na cara, está estampado que não tem verdade nisso.
Por que a pessoa me manda, né? Às vezes, assim, situações, histórias, vídeos. E aí pergunta, Pedro, isso é verdade? A vontade de falar para a pessoa é, vai ler a Bíblia, para ver se isso é verdade. Porque é claro que isso não é verdade. Se lesse a Bíblia, ia saber que não é verdade. Não é uma questão que está estampada no nosso rosto, nós temos que fugir disso. Continuando. Santa Ela, na página 30, na segunda coluna, ela coloca 7 tipos de mentiras, piadas ou meias-verdades que podem enganar quem não estiver alerta. Se vocês acharam aí, tem uma listagem dessas mentiras que podem nos enganar. Primeiro, sátira ou paródia que, embora não tenha intenção de causar mal, tem potencial para enganar. Cuidado, às vezes é uma piada, e tem gente que acredita na piada, né? Irmãos, hoje a gente está vivendo um caso, na nossa realidade, nessa era da pós-verdade, que eu fico às vezes pasmo. Às vezes a questão é piada, não é uma verdade aquilo, a pessoa acredita na piada. Piada não é para ser acreditada, piada é só para rir, acabou. As pessoas acreditam, acham que realmente aquilo ali é verdade. Conteúdo enganoso, utilizado contra um assunto ou uma pessoa. Falso contexto, quando o conteúdo genuíno é inserido em contexto falso. Isso é perigoso, isso é muito perigoso. Pessoas que pegam informações que são até verdadeiras para encaixá-las em contextos que não têm absolutamente nada a ver com aquilo. Quantos que não estão sofrendo? Às vezes, pregador, a gente mesmo está sujeito o tempo todo, culto online, né, sendo gravado, quantos que não estão ali, às vezes, pega uma fala, recorta um pedacinho da fala, coloca dentro de um outro contexto e faz as pessoas se enganarem, e faz as pessoas acharem, começarem, às vezes, a deturpar a imagem daquela pessoa, só para detratar a imagem daquele líder, a imagem daquele pastor. Cuidado com isso. Conteúdo impostor, quando é colocado na boca de fontes pessoais ou coletivas informações que não são suas. Hoje, isso aqui se tornou uma coisa gravíssima, porque antigamente isso aparecia em jornais, né, colocava coisas que a pessoa não tinha falado, mas hoje em dia isso aqui é feito por inteligência artificial. Isso foi abundantemente utilizado na área da política, foi abundantemente utilizado na campanha na primeira vez que isso foi utilizado, na campanha Barack Obama e Trump nos Estados Unidos. A inteligência artificial sempre começa lá para depois chegar aqui, né? E aí pegavam vídeos deles falando, a inteligência artificial conseguia ler a frequência sonora do timbre de voz daquela pessoa, daquele candidato. Aí, o que estava ali por trás, escrevia um outro texto, que não era aquilo que ele tinha falado, e jogava na internet como se ele estivesse falando aquilo. Hoje, isso é fácil, porque isso é só você instalar um aplicativo no celular. Você instala um aplicativo no celular, todo mundo pode fazer isso. Você bota lá um vídeo, bota um texto, e a inteligência artificial vai lá e muda tudo que está sendo falado, da forma como você quer que seja falado. Cuidado. Cuidado com isso. Esteja alerta a isso. Procure conhecer. Não compartilha de cara. Procura conhecer. Procura entender quem é aquela pessoa. Essa pessoa falaria isso? Essa pessoa ensinaria dessa forma? Isso eu estou falando, eu ainda não vi nenhum caso acontecendo com pastores evangélicos com a inteligência artificial. Eu ainda não vi, talvez você já tenha visto, mas eu não. Mas não vai demorar muito para começar a aparecer. Não vai demorar muito. E aí você, nossa, que absurdo que esse pastor falou, do que essa pastora ou missionária falou, que absurdo, vou compartilhar. Cuidado, conheça a pessoa, tenha sempre a sua mente ativada. Conteúdo manipulado, em que uma informação verdadeira é manipulada para enganar o público, e conteúdo fabricado inteiramente falso, construído com o intuito de desinformar e causar dano. Diante dessas informações, quais atitudes que eu devo tomar? Primeiro, olha com atenção e se atentar à confiabilidade das fontes. Verifique as fontes, de onde é que está saindo aquilo, de onde sai essa informação. Tem gente que tem ainda, eu acho que ainda tem um site falso, né? Ele é literalmente falso, ele é intencionalmente falso, que é o Sensacionalista, em que publica
matérias que são realmente falsas, e quanta gente que não compartilha aquilo como se fosse verdade. Mas é mentira. Você entra no site e diz, nossa, não tem compromisso nenhum com a verdade. Ele mesmo diz que não tem compromisso com a verdade. Mas eles publicam, e as pessoas compartilham. Cuidado com a fonte, de onde é que está saindo essa informação. Vá além das chamadas e reconheça sinais de sensacionalismo. Ou seja, deixou você com raiva, levantou as suas emoções, cuidado. Procurar por outras fontes, compare as fontes dessa informação. Verifique os fatos, sua data de publicação. Tem coisa que aconteceu lá em 2011, uma questão polêmica, e aí jogam hoje em dia para que as pessoas acreditem que está acontecendo agora, e não está. Cuidado, data de publicação. Conferir se o conteúdo afeta seus preconceitos. Certa vez, numa postagem do pastor Ciro Santos de Borges, ele postou lá uma questão sobre história, se não me engano, escatologia, ele sempre fala sobre escatologia, e aí ele publicou lá uma informação, e eu comentei lá, uma contribuição, a partir do conhecimento histórico, só que alguém não gostou do que ele tinha publicado, e essa pessoa foi e comentou, e ainda atacou o meu argumento. Aí o pastor Ciro Santos foi embaixo, e colocou que ele estava falando com um doutor em história. Sim, né? A pessoa que tem alguma autoridade no que está falando. E aí a pessoa começou ali, naquela discussão e tal. Infelizmente, hoje tem muito disso, né? No meu caso, eu sempre bloqueio a pessoa que começa com alguma graça em relação a comentários. Nossa, a gente tem que prestar muita atenção, a gente tem que cuidar muito. Por exemplo, quando nós estamos fazendo anúncios online. Outro dia eu estava ali conversando com o pastor Cristiano. A EBA, ela está formada, nós conseguimos expandir a questão dos anúncios a partir dos anúncios online, só que os anúncios online, eles alcançam pessoas diversas, diferentes, e infelizmente, quantas pessoas comentam coisas que não tem razão de ser aquilo dali, apenas para atacar, e nós temos que bloquear, a gente tem que excluir aquele tipo de comentário, mas as pessoas, elas têm os seus preconceitos, e elas não analisam, elas não se analisam, elas não percebem quais são os seus preconceitos enrustidos em suas mentes, em seus corações, e fazem com que elas ajam da forma como estão agindo. Então, analise a você mesmo, quais são os seus preconceitos, veja se você não está agindo por causa dos seus preconceitos. Reconheça quando se trata de uma brincadeira, e se essa fonte vem de uma fonte, se essa notícia vem de uma fonte piadista. Esses são alguns elementos que nos ajudam a lidar diante desse campo minado que nós vivemos hoje da pós-verdade. Quarto ponto dessa lição, já estamos caminhando para a finalização. Como vencer a vulnerabilidade emocional? Como vimos até aqui, a era da pós-verdade está fundamentada em um exacerbado sentimentalismo. Na verdade, vivemos em um tempo no qual as pessoas têm lidado muito mal com as suas emoções. A ênfase em uma vida na qual não se tem qualquer fundamento ou centro de verdade tem como resultado o caos e a destruição de identidade, personalidade e da pessoa em si. O homem, cada vez mais afastado de Deus, não consegue compreender seu próprio valor. E aqui eu cito, na página de número 31, a missionária Rejane, autora do livro A Mulher e Sua Saúde Emocional, vendido pela CPD, provavelmente está aqui, é best-seller há meses, né? Continua lá no best-seller do Mensageiro da Paz. Então é um livro muito bom, já li o livro. O livro tem um título assim, A Mulher e Sua Saúde Emocional. Eu li, foi excelente, porque serve para a mulher, serve para o homem também, porque o conteúdo ali trata sobre a questão das emoções, do equilíbrio das emoções, que é o tema que a gente está tratando aqui. Nesse livro, ela diz o seguinte: o senso de valor interno e dos pensamentos que temos a nosso respeito são grandes fatores para o desenvolvimento da autoestima, bem como a resiliência e a assertividade. Logo em seguida, a Rejane diz: outro fator importante no desenvolvimento da autoestima é a assertividade. Ela é muito mais do que dizer sim ou não. Implica reconhecer e nomear, olha só, reconhecer e nomear, expor, externalizar, nomear os sentimentos expressados. Envolve também tomar decisões, atuar sem agredir os outros,
ser responsável pela própria conduta e saber lidar com as consequências. Isso daqui é um fator essencial para quem quer viver uma vida cristã saudável em meio ao período da pós-verdade. Reconhecer a sua identidade. Qual é a sua identidade cristã? Você conhece a sua identidade cristã? Você é filho de Deus. Você é amado do Senhor. Você é servo de Deus. Aleluia. Significa que ao mesmo tempo que você é filho, e portanto você é herdeiro das bênçãos do Senhor, você também é servo. Você tem um coração para servir ao Senhor e a sua causa, e a sua igreja. E por sermos servos, nós somos discípulos. E por sermos discípulos, nós vivemos em obediência a Deus. Porque Jesus falou que se nós obedecermos os seus mandamentos, nós seríamos os seus discípulos. O discípulo nega a si próprio. O discípulo conhece as suas limitações, mas o discípulo entrega tudo isso para o Senhor. O discípulo é aquele que depois de uma noite em que falhou, não conseguiu pescar nada, encontra Jesus na praia, e Jesus fala, volta e lança a rede do outro lado. E aí eles falam, mas nós já pescamos, mas pela tua palavra, nós vamos lá e vamos lançar. Por quê? Porque nós somos discípulos, nós agimos conforme o Senhor deseja, essa é a nossa identidade. Nós somos cristãos. Cristão significa que nós somos seguidores de Cristo, nós somos conhecidos como pequenos cristos, nós somos aqueles que caminhamos nos mesmos passos de Jesus. E se nós estamos protegidos dessa forma, e se nós também, como nossa identidade, somos pentecostais. E o que significa sermos pentecostais? Significa que nós cremos na atualidade do Espírito Santo revestindo a sua igreja com poder. Significa que nós não temos apenas o conhecimento intelectual do que diz lá em Atos 2, mas significa que nós buscamos intensamente sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Estar cheio do Espírito Santo de Deus, revestidos de poder do Espírito Santo de Deus, faz com que nós tenhamos autoridade do nome de Jesus para caminhar nessa terra. Autoridade no nome de Jesus para podermos entrar, seja no mundo físico, no trabalho, na universidade, seja no mundo virtual, nas redes sociais. Nós entramos como testemunhas de Cristo. E nós entramos como aqueles que estão revestidos de poder, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E por estarmos revestidos de poder do Espírito Santo, significa que o Senhor, Ele concede a você, aleluia, dons espirituais, dons de discernimento espiritual para você poder identificar. Não é apenas aqui essa lição falando sobre intelectualidade, eu já disse isso. Isso aqui tem a ver com discernir a verdade. E nós temos o Espírito Santo em nós que faz com que nós venhamos a discernir a verdade, onde ela está, e discernir a mentira. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos autoridade de Deus para que nós possamos evangelizar, pregar o Evangelho àquele que necessita. E quando nós estamos pregando o Evangelho, nós cremos que não somos nós que estamos pregando. Quando nós estamos pregando o Evangelho, nós cremos que nós somos instrumentos, nós somos canais, e que é o Espírito Santo que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que é nessa autoridade, que é nessa capacitação do Espírito Santo, e nós podemos pregar e dar esperança para aquele que está sofrendo, aquele que está perdido, aquele que está sendo escravizado por Satanás, o pai da mentira. E dizer a ele, existe verdade, e essa verdade está no Senhor Jesus. Existe sentido na vida, existe uma direção que nós estamos indo. Nós estamos dizendo, não é só aqui, não acabar aqui, não existe somente essa bolha da rede social. Nós estamos direcionando para o céu de glória, para o encontro com o nosso noivo, aleluia. Nós precisamos reconhecer a nossa identidade. E se nós reconhecemos a nossa identidade, nós passamos então, como diz aqui, a vivermos uma vida assertiva. Nós não somos melindrosos, nós não somos covardes, como logo em seguida, aqui no texto está falando sobre os haters. Os haters são um fenômeno desse período. Pessoas sem caráter algum, e pessoas completamente desequilibradas emocionalmente. Exatamente o contrário daquilo que é o assertivo. Pessoas que ficam felizes apenas em perseguir outras pessoas. É um fenômeno da pós-verdade. Quantas pessoas estão na internet e às vezes a gente pergunta,
essa pessoa pode se dizer cristão? Como que essa pessoa pode se dizer realmente servo de Deus? Não tem muito tempo. Dentro das bolhas, das diversas bolhas que existem hoje em dia, uma das bolhas, que não é por causa da doutrina, que é diferente da nossa, obviamente, mas não é por causa da doutrina, porque é uma outra interpretação, a questão lá dos calvinistas, não é por causa exatamente da doutrina, seria uma outra discussão para a gente levar para um outro dia, não é isso? Mas existem bolhas, por exemplo, bolhas desses, alguns calvinistas radicais, se dizem calvinistas, mas que são radicais, que vivem a perseguir outros. Outro dia um amigo meu lá, o Thiago Kiffer, na rede social, ele fala sobre história pentecostal, e ele colocou lá uma publicação sobre a questão dos sensacionistas, e a pessoa entrou só para atacar ele, dizendo, vocês são católicos arminianos, místicos. Mas não tinha nada a ver com o que ele tinha falado, ele só entrou ali. E aí o Tiago foi e publicou, botando assim, fulano de tal me achou. Aí eu pensei, então esse fulano de tal eu conheci, do jeito que ele falou, esse fulano de tal me achou, então é conhecido. Aí eu fui atrás de quem era. Realmente, a única coisa que ele faz é ser um hater. De todas as publicações que tem de pentecostais, que colocam nas redes sociais e acaba caindo na rede dele, ele só serve para botar comentário para atacar a pessoa. E se diz pastor. Hater. O que é isso? Uma pessoa que, além da falta de caráter, ou seja, não tem caráter transformado por Cristo, essa pessoa não tem equilíbrio emocional, não é uma pessoa assertiva e só está fazendo mal aos outros, achando que está defendendo a verdade. A coisa mais importante que precisamos hoje é nos voltarmos para o Senhor e buscar equilíbrio emocional e vidas transformadas pelo Evangelho de Jesus. Continuando aqui, a nossa fragilidade emocional também é um dos principais fatores pelos quais acabamos sendo enganados por mentirosos quando conseguem nos fisgar a partir dos gatilhos mentais. Esse tema já foi trabalhado também no outro material para o curso de obreiros, e aqui sempre cita o Robert Cialdini. O Robert Cialdini, ele mostra que nós, muitas vezes, somos fisgados, seja por gatilhos da autoridade, seja porque a gente acha que a pessoa, porque ela tem um determinado título, ela vale alguma coisa, ou porque ela tem determinado poder, vale alguma coisa, ou porque essa pessoa, ela fala de determinado jeito, ou se veste de determinado jeito, ela vale alguma coisa, eu começo a segui-la. E ela começa a incutir na minha mente uma série de mentiras, e daqui a pouco eu estou enredado naquilo dali. Isso também é um fator da vulnerabilidade emocional. E aí, mais à frente, aqui na página 31 ainda, na primeiro, segundo, no terceiro parágrafo, depois do Cialdini, a situação se torna ainda mais grave pelo fato de que, na conjuntura da pós-modernidade, a cultura pop fez com que os homens buscassem no entretenimento o seu sentido de vida. Como diz Ravi Zacarias, a busca do conhecimento sem saber quem somos ou por que existimos, combinada com uma guerra promovida pela indústria do entretenimento em nossa imaginação, deixa-nos à mercê do poder completamente destituído da moralidade. A vida precisa de uma história para que os detalhes sejam compreendidos. Ela precisa manter-se coesa no centro se a ideia é que alcancemos horizontes distantes. Mas nossa cultura não tem a história, nem se mantém no centro. O que isso significa? E aqui eu já vou caminhando para o último ponto, na página de número 32. Significa que você não é apenas portador da verdade, mas você é portador de uma história. Você conhece a história. Você já parou para pensar a bênção que é você conhecer a história, não somente da sua vida, mas a história do mundo e a história do universo? Você já parou para pensar nisso? As pessoas hoje, elas estão sem qualquer tipo daquilo que se chama de metas narrativas. O que é uma meta narrativa? É uma história que dê sentido ao mundo, que dê sentido à vida. Elas não têm. Quando toda a verdade foi relativizada, e quando toda a essência foi esvaziada, essas pessoas passaram a caçar, passaram a procurar alguma história que desse sentido à vida delas.
Todas começam a contar algum tipo de história, procurando alcançar algum tipo de sentido da vida, mas todas continuam perdidas. Mas você é detentor dessa história, você conhece essa história. Deuteronômio, capítulo de número 6, quando fala a respeito da criação, de como que a lei deveria ser passada para os filhos. Nas Escrituras está dito que essas histórias, as histórias de Deus, elas deveriam ser reproduzidas e sempre ser contadas para os filhos. Como que nós protegemos as nossas vidas e as vidas da nossa família? Conte as histórias, reconte as histórias de Deus, aleluia. Eu tenho um exemplo em casa, já contei aqui em algum momento. A gente sempre está ali contando histórias bíblicas para o Azaf, nosso momento de culto doméstico. E aí teve uns dias atrás que o Azaf ficou ele e a turma inteira, de meninos, a turma, 2 meninos, ficaram de castigo, porque não obedeceram na classe. Quando eles saíram da sala, o coleguinha estava assim, dele, né, saindo, falando com a mãe. Mãe, o fulano de tal, e o fulano de tal. Aí o Azaf parou, todos os meninos. Todos os meninos, não é só esses aí não. Todo mundo, vem tentar se escapar não. Todo mundo, todos os meninos. Então todos os meninos ficaram de castigo. Aí, qual era o castigo? Na sexta-feira, que é o dia do brinquedo, não puderam levar brinquedo. Estava lá na agenda, não podia levar brinquedo. Então eles não levaram brinquedo. Quando chegaram na escola, as meninas foram para a recreação, com os brinquedos delas, e os meninos ficaram dentro da classe, todos com livrinhos nas suas mesas. E tinha que desfolhar os livrinhos ali, enquanto estava no horário da recreação. Aí quando ele chegou em casa, falou, mãe, para a Josi, na sexta-feira que vem, né? E aí falou, se a gente tiver de castigo de novo, Azaf, eu quero levar a minha Bíblia. Aí a Josi, você vai levar a sua Bíblia, filho? Quero levar a minha Bíblia. Por quê, meu filho? Porque as histórias de Jesus são muito mais legais do que as histórias da escola. É um pequeno exemplo do que eu estou querendo mostrar para vocês. As pessoas que estão lá perdidas estão precisando de uma história que dê sentido à vida. E não há história melhor do que a história verdadeira, a história da palavra de Deus, a história da ação de Deus entre os homens. As histórias de Jesus são muito mais legais do que todas as outras histórias que nós vamos encontrar aí fora. Concluindo, é necessário nos manter vigilantes. Lá em 1 Coríntios, capítulo número 2, versículos número 15, chegamos ao ponto 5, página 32. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E 1 Pedro, capítulo número 5, versículos número 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. A Bíblia é a verdade e é atual. A solução para a era da pós-verdade deve ser buscada nas Escrituras. Pare com a obesidade mental. Pare com a obesidade mental. O que é obesidade mental? Você está cheio de informações, você vive cheio de vídeos na internet, você vive cheio de pregações online que aparecem aí no YouTube, você nem sabe qual é o caráter daquele pregador, você está cheio de informação na sua cabeça, e você não consegue processar essa informação toda. Vocês, nós não conseguimos processar todas essas informações. Outro dia eu estava vendo ali com a Josi, no Instagram, você tem como contabilizar o tempo que você fica na rede social durante a sua média diária. E aí, como eu sou muito atuante nas redes sociais, poderia dar ali, 3 horas, 4 horas. Quando eu vi minha média diária, ela não passa ali de 1 hora e pouquinho. A média diária, que é o tempo que eu fico ali para poder produzir um conteúdo, compartilhar, ver algumas coisas daqueles que mais me interessam e pronto. E o restante? Qual é o tempo que a gente gasta? Qual o tempo que você gasta em oração? Qual é o tempo que você gasta, que eu gasto, em leitura da palavra, em estudo da palavra, em leitura de livros realmente que edificam, livros de conhecimento geral, mas livros de verdade, livro baseado em pesquisa, que deu esforço, que deu trabalho para o autor ali escrever.
né? Livro da missionária Rejane, livro do pastor Gil, meu livro que está chegando aí já. Quanto tempo que a gente está gastando em leitura, em estudo da palavra, em propagar o evangelho? Mas nós estamos nos enchendo com muita gordura de informação que não é processada, fazendo com que haja uma obesidade mental que não ajuda a gente a processar essas informações. Não permita que isso aconteça. A resposta da Bíblia, ela não mudou. Lá em Tony Hank, a gente cita isso aqui também num outro material, quando ele fala a respeito dos espetáculos: cuidado com aquilo que está chamando a atenção dos teus olhos, com aquilo que João fala sobre concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Cuidado com aquilo que enche teus olhos, porque aquilo que enche nossos olhos pode nos desviar de olhar realmente para Jesus, de olhar para Jesus. Cuidado com aquilo que está desviando os teus olhos. Quando a gente pensa, por exemplo, na questão da indústria pornográfica, vocês sabem que a indústria pornográfica, quando eles divulgam, né, bota assim, para maiores de 18 anos, né, como se fosse conteúdo adulto. Mas quando vai se estudar realmente a história da pornografia, e a pornografia tem tudo a ver com a revolução sexual da década de 60, da qual veio todas essas outras questões de identidade sexual e etc., é tudo no mesmo bolo. A pornografia, ela surgiu na modernidade com o único intuito: impedir você de ter maturidade, impedir principalmente os homens de amadurecerem. Não é à toa que a maior empresa que iniciou esse movimento se chamava Playboy, que podemos traduzir como um garoto que só se liga com diversão e entretenimento. Garoto, menino, nunca vai se tornar homem. A intenção era exatamente destruir a masculinidade. A intenção era exatamente destruir aquilo que identifica como homens de Deus, como a palavra que Davi entregou para Salomão: ser homem. Ser homem. Todos esses espetáculos despertam os nossos olhos exatamente para nos desfocarem de Jesus. Amadurecer nesse processo não é fácil. Crescer é doloroso, mas crescer é necessário para proteger a nossa casa, proteger a nossa família, proteger os nossos alunos, proteger a nossa igreja, para que nós venhamos a bloquear as nossas mentes com a verdade da palavra de Deus, com a mensagem da salvação, e sabemos quem somos nós diante de Deus. Essa sociedade que nós vivemos é uma sociedade que nos desvia do maior de todos os espetáculos, que é o espetáculo de Jesus naquela cruz do Calvário, morrendo naquela cruz para perdoar os nossos pecados. Muitos aí propagam várias mensagens sobre Jesus porque acham Jesus legal, acham que a ética de Jesus é boa, falam várias coisas sobre Jesus, mas não falam sobre a cruz de Jesus, porque a cruz é o centro. A cruz, aleluia, é o maior de todos os espetáculos. Nós devemos estar atentos para proteger a nossa vida. Jesus daquela cruz morreu pelos nossos pecados, e cremos, aleluia, que Ele vivo está, e está contigo na tua casa, está contigo no teu trabalho, está contigo na tua família. É o elo que liga a sua família e te protege de todo mal. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para nós concluirmos, vou chegar lá na página 33 agora, e eu vou concluir no horário exato, das 9h40. Por fim, precisamos viver, na página 33, o segundo parágrafo. Por fim, precisamos viver a apologética no nosso dia a dia, como nos exorta Charles Colson e Nancy Peirce. Se nossa cultura deve ser transformada, isso acontecerá de baixo para cima, de crentes comuns, olha só isso aqui, de crentes comuns, praticando apologética na cerca do quintal, ou em volta da churrasqueira. É isso que nós precisamos. Na sua vida comum, se comprometa com o Evangelho de Jesus. Você está diante da sua churrasqueira, se comprometa com o Evangelho de Jesus. Você está naquele bate-papo dentro de casa, em volta à mesa, se comprometa com o Evangelho de Jesus. Você está no seu trabalho, se comprometa com o Evangelho de Jesus.
de tal forma que as pessoas elas venham se constranger se elas trouxerem qualquer coisa que não seja a verdade, porque elas vão dizer, não, ali tem um crente. Ou mais do que isso, que o respeito seja tanto que as pessoas não tenham nem coragem de falar mentira na sua frente, porque o Espírito Santo habita em você, e você tem discernimento espiritual. Viva a verdade, tenha uma aliança renovada com o Senhor Jesus nessa noite, e que essa palavra possa frutificar nos vossos corações, que possa germinar essa semente, e que possa frutificar no Espírito Santo, transmitindo a verdade aonde vocês estejam. Deus vos abençoe em nome de Jesus.